Agora a gente vai conversar com o presidente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, também titular da pasta no Maranhão, Carlos Lula. Boa tarde. O que a gente pode esperar das próximas semanas no Brasil? A gente tem falado logo na abertura aqui do live que são em torno aí de um aumento de 23% no número de mortes na semana passada. Foram 15 mil mortos só na semana passada, segundo o levantamento feito pela CNN. Esse número vai continuar aumentando nas próximas semanas. O que a gente deve esperar a partir de agora? Bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar falando, muito bom dia. Infelizmente, eu não tenho boas notícias para dar. Essa semana ainda deve ser mais letal do que a semana passada. Muito provavelmente nessa semana ainda a gente ultrapasse a marca de 3 mil óbitos diários, a marca que a gente não queria chegar. Isso porque a gente continua com o aumento do número de casos, com o aumento do número de internações, e a gente começa a perder pessoas agora sem ter acesso a um leito. As pessoas começam a perder sua vida sem sequer ter acesso a um leito de UTI, a ter um leito de enfermaria. A letalidade, portanto, ela vai aumentar ainda nos próximos dias. Na nossa previsão, o nosso prognóstico é que com o avanço da vacinação no mês de abril, a gente possa aí ter, no final do mês de abril, uma diminuição do número de casos e do número de mortes. Antes disso, infelizmente, a gente não vê nenhum tipo de melhora. Março provavelmente será o pior momento, março de 2021, o pior momento em toda a pandemia. Eu não acredito que abril seja tão ruim quanto março, mas março será um mês muito difícil. Eu acredito, inclusive, que a gente passa do número de 15 mil essa semana, de 15 mil óbitos. Mas, secretário, a gente pode chegar a 3 mil mortes diárias, por exemplo, pelo menos o número tem se aproximado disso. Nós tivemos o final de semana como o mais letal, a soma dos 2 dias de mortes pelo coronavírus. Isso pode acontecer? Isso provavelmente já deve acontecer esta semana. Eu acredito que muito provavelmente já amanhã a gente deve ter esse número. Por uma razão estatística. O número de óbitos em geral no domingo é pequeno, porque nem todas as vigilâncias epidemiológicas trabalham aos finais de semana. Então, esses óbitos são computados na segunda e na terça-feira. Então, muito provavelmente, nas 24 horas, não de hoje, porque isso fecha por volta de meio-dia, mas de amanhã, a gente deve, infelizmente, ultrapassar essa marca dos 3 mil óbitos, que é um desastre. É um desastre. E se a gente não... as medidas elas não surtirem efeito nacionalmente, isso ainda pode piorar. A gente não está falando de 3 mil, mas a gente chegar a uma barreira aí de 4 mil óbitos. Isso não é descartado. Secretário, você mencionava há pouco que a situação deve começar a melhorar no fim de abril. Isso é baseado pensando já nas restrições que serão tomadas? O que você está pensando já para começar essa redução? É porque esse número alto de mortes, esse número alto de infecções não deve mesmo diminuir em março e só cai em abril? Por qual motivo seria, segundo a sua avaliação, secretário? É um somatório de motivos. Um deles é de que, de fato, a gente começou a apertar as medidas de restrição de circulação de pessoas nas últimas semanas. Essas medidas, elas demoram tempo para ter consequência. A gente não toma a medida hoje para ter consequência amanhã, ela vai ter consequência de 3 a 4 semanas, no mundo inteiro é assim. E aí a gente soma em abril, porque a gente deve atingir, muito provavelmente, o percentual de vacinar todo mundo acima de 60 anos. Mantido o cronograma do Ministério, mesmo na pior previsão, a gente vai ter vacinado todo mundo acima de 60. As pessoas acima de 60, elas praticamente correspondem a 2/3 de nossa internação. Então, com essas pessoas vacinadas, a tendência é que a gente tenha uma diminuição de internações. Por consequência, uma diminuição do número de óbitos. Esse é o melhor cenário que a gente tem. Por isso é que nossa preocupação tem de ser uma só. Como vacinar mais e mais rápido? Se for excedente de países que já conseguiram vacinar mais, se for de novo renegociar com outras fábricas, isso pouco importa. O caminho, ele tem que ser qual é a solução para a gente vacinar mais e mais rápido. Eu acho que essa é a discussão número 1 que a gente tem que ter nesse momento. Mas, secretário, nas conversas a respeito dessa solução, o CONAS tem conversado, por exemplo, com a Anvisa, querendo saber de onde virão as vacinas, com uma possibilidade de entrada de registro de uso emergencial ou definitivo de vacinas que ainda não foram aprovadas no Brasil, uma vez que nós temos pressa e muita necessidade? A gente tem um diálogo muito promissor com a Anvisa e a gente sabe que
a pressa que a gente tem também não pode deixar de lado a autonomia científica que a Anvisa tem. As agências reguladoras, elas existem e elas são garantia de segurança para a sociedade exatamente porque eles têm autonomia para decidir. Obviamente, a gente vive um período pandêmico e a gente não pode achar que a decisão ela vai ser tomada com a mesma velocidade que é tomada em tempos normais. Mas ainda assim o diálogo com a Anvisa tem sido muito bom. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa que as indústrias peçam autorização para uso das vacinas no país. Eu tenho certeza que a Anvisa vai dar toda a celeridade. A conversa com a Anvisa ela é muito técnica, muito aberta. A Anvisa está colocada junto com a gente para dar a máxima celeridade possível para que a gente tenha vacinas eficazes e seguras no menor tempo no Brasil. Secretário, agora qual é a expectativa com relação à falta de medicamentos e também de insumos para o combate à Covid-19? O que o CONAS está prevendo para os próximos dias, inclusive com relação ao oxigênio também? Essa é uma situação muito grave. Em relação ao oxigênio, primeiramente, a gente tem a situação das pequenas cidades do interior do Brasil. Por quê? O paciente de Covid, ele depende de um grande fluxo de oxigênio. Então, se a cidade ela não tem seu sistema de saúde abastecido por meio de tanques ou por meio de usinas que dão mais estabilidade, se a cidade é abastecida apenas por cilindros, como esses que a gente está vendo agora na reportagem, o cilindro não aguenta. Por quê? Porque o paciente ele chega a ter de consumir 15 litros de oxigênio por minuto. Um cilindro desse ele vai ter algumas centenas de litros. Então, eu vou ter que estar trocando o tempo todo. O paciente, em enfermaria, ele vai usar 6, 7 cilindros desse por dia. Então, não tem logística suficiente para a gente ter oxigênio suficiente nessas cidades. Vai faltar cilindro e vai faltar reposição. Esse é um problema, sobretudo nas pequenas cidades. As grandes eu já não vejo essa situação. Onde há tanque, onde há usina, me parece que os grandes fornecedores têm capacidade de fornecer para todo mundo. Obviamente, a gente tem conversas agendadas essa semana com a indústria, do ponto de vista do oxigênio, para ver como vai ser a situação. Tanto que a Anvisa tomou algumas decisões na sexta-feira que vão permitir a otimização, uso de cilindros industriais para usar oxigênio. Isso já vai dar uma possibilidade da gente ter mais cilindros disponíveis em pouco tempo. Mas do ponto de vista do kit intubação, a situação é mais grave ainda do que o oxigênio. Porque o kit intubação, nós tivemos reunião na sexta-feira à noite com o Ministério, a gente pontuou a situação dos estados, há estados com kit intubação para uma semana apenas, para 5 dias. Isso quer dizer que pode vir a faltar medicação para o manejo adequado de pacientes nos próximos dias, se a gente não tomar providência. A gente está esperando o resultado da requisição que foi feita, que seria feita pelo Ministério da Saúde, e a gente espera uma reunião para essa semana. A gente já tem uma reunião no dia de ontem, a reunião acabou não se realizando, não sei nenhum motivo pelo qual estava todo mundo na expectativa, era junto com a indústria e o Ministério da Saúde, ninguém respondeu, estava todo mundo a postos no domingo, porque não tem mais fim de semana. Não houve essa reunião, a gente espera ter reunião essa semana para que a gente aponte qual solução a gente vai dar para o kit de intubação. De fato, é muito grave. Secretário, mas não foi dito o motivo dessa reunião ter sido cancelada? Não, infelizmente, a reunião simplesmente ela não aconteceu. Eu vi hoje de manhã uma informação no jornal de que uma pessoa que seria responsável por marcar a reunião teria deixado de enviar o e-mail. Bem, eu não acredito nesse tipo de desculpa, não sei por qual razão isso não aconteceu, tomara que isso seja verdade, mas eu já tenho dados suficientes para não acreditar nesse tipo de razão de a pessoa ter esquecido de apertar o botão de enter do computador. Ontem todo mundo ficou na expectativa de realizar, a reunião acabou não acontecendo, eu espero que ela se aconteça durante essa semana. Ok, secretário, muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos com Carlos Lula, presidente do CONAS e também secretário de Saúde do Maranhão. Eu que agradeço.